Bora mudar de assunto e falar sobre Lucas Fasson. O zagueiro revelado na base do São Paulo interessa mesmo ao Cruzeiro? A Raposa admite que está no mercado em busca de um zagueiro canhoto ou alguém que possa jogar pelo lado esquerdo da defesa. Antes já haviam falado de Brian Medina, o Cruzeiro negou. Agora, em relação ao Fasson, o mesmo comportamento. A avaliação é de que o Fasson é bom jogador, mas não faz parte dos planos. Atleta de 24 anos de idade, que depois de sair do São Paulo ainda jogou pelo Atlético Paranaense antes de se mudar para a Rússia. É titular absoluto por lá, tem cidadania italiana, o que lhe permitiria, por exemplo, não ocupar vaga de estrangeiro no futebol europeu. Um grande trunfo, pensando a médio e longo prazo. Mas não é esse o atleta que o Cruzeiro pensa em contratar para disputar a posição com o Vidalba. O Cruzeiro tem duas negociações no momento, não consegui descobrir nenhum dos nomes com os quais a Raposa negocia. Foram atletas indicados pelo técnico Leonardo Jardim e as tratativas são tocadas pelo filho do dono do clube, o Pedro Júnior, é quem faz todas essas tratativas depois da saída do Alexandre Matos. Para falar agora sobre o Cruzeiro, que garante vai ter pelo menos duas contratações até o fim da janela de transferências. Essa janela se encerra no dia 2 de setembro, ou seja, há pouco menos de um mês para que o Cruzeiro consiga as suas contratações. As prioridades, 2 atacantes de lado de campo. Essa avaliação do técnico Leonardo Jardim, de que a posição mais carente é do extremo, do atacante do drible, da velocidade, do 1 contra 1. Até porque o Wanderson, que é o titular, segue sem conseguir se tornar um protagonista. Quais os nomes, Nicola? Os nomes não têm sido mais divulgados, até porque contabilizamos para vocês na semana passada 6 jogadores que foram tentados e o negócio acabou não avançando. A tendência é que Carrizo se torne o 7º. O atacante de 19 anos de idade, que pertence ao Vélez Sarsfield e que tinha tratativas com o Cruzeiro, deve jogar no Manchester City. O clube inglês topou bancar 16 milhões de euros, valor completamente fora da realidade. O primeiro tempo do Cruzeiro foi primoroso, foi algo de cinema. Foi um resultado de 1-0, gol do Fabrício Bruno aos 43, que foi injusto. O Cruzeiro era para ter feito tranquilamente 2-3 na equipe santista na etapa inicial. Mas é aquilo que eu venho falando há algum tempo com a nossa audiência. Os 11 titulares do Cruzeiro, eles são jogadores que, quando eles se entregam fisicamente, se entregam na agressividade e na intensidade, você consegue entender por que o Cruzeiro é um dos melhores times do futebol brasileiro. O problema acontece quando a equipe sente a parte física, para mim, no segundo tempo. O Cruzeiro, ele sentiu a parte física no segundo tempo. Isso é inegável. É inegável. O Cruzeiro, ele joga num estilo de jogo que é peculiar se tratando de futebol brasileiro. É um time muito agressivo. É um time muito intenso. E se você não tiver peças para rodar esse time, não só durante o jogo, mas também antes dele, o que eu quero dizer com isso? Uma mescla, um rodízio, o time vai continuar sentindo fisicamente. E o segundo tempo do Cruzeiro foi isso. A equipe do Santos, ela marca com o Guilherme ali no minuto 62. Um Santos que já dava indícios, e eu avisava, já dava indícios de não uma superioridade técnica, não de uma superioridade tática, mas sim de uma superioridade física. O Cruzeiro, ele não conseguiu mais encaixar a sua marcação. O Guilherme começou a jogar mais solto, o Cavaleiro, quando entra também, jogando mais solto. Aliás, a gente tem aqui que enaltecer também o trabalho do Kleber Xavier, que fez 3 mudanças muito importantes na equipe no intervalo de jogo, que mudou um pouco a história da partida. Entraram o Zé Rafael, o Cavaleiro e também o Tiquinho. Deixaram o campo o Rincon, o Barreal e o Rollheiser. 3 jogadores que mal pegaram na bola, inclusive na primeira etapa. Então ele se aproveita de uma queda física do Cruzeiro e começa ali a agredir, de certa forma, a equipe celeste. Não que o Cássio tenha sido
usado ou utilizado o tempo todo pelo sistema defensivo celeste. Não estou falando disso. Estou falando de um certo conforto da equipe do Santos jogando no plano defensivo celeste. E isso mostra um pouco da vulnerabilidade hoje do Cruzeiro. A vulnerabilidade hoje do Cruzeiro chama-se elenco. O Cruzeiro ele só foi fazer a sua primeira mexida aos 26 minutos da etapa final. Quando entrou o Matheus Henrique, entrou também o Marquinhos. O Gabriel Barbosa, o Cruzeiro estava empatando, tá, gente? O Gabriel Barbosa entrou apenas no minuto 36. O que eu quero dizer com isso? Que, na minha opinião, e eu já venho avaliando isso há algum tempo, para mim, o professor Leonardo Jardim não confia no banco de reservas dele. Sempre que o Cruzeiro precisa ter algo a mais para resolver os seus problemas no segundo tempo, ele vem encontrando grandes dificuldades. O Cruzeiro, ele repetiu a escalação em 3 partidas seguidas. Jogou contra o Botafogo, jogou contra o CRB e jogou hoje. Num espaço de 8 dias, aliás, de 7 dias. E vocês acham que esse time não ia sentir? É claro que ia sentir. É por isso que com este elenco, o Cruzeiro vai precisar fazer escolhas. O time que quer ser campeão brasileiro hoje não pode perder para o Santos em casa, mesmo com o Neymar. O Cruzeiro hoje foi um time, como eu falei, brilhante na etapa inicial. Poderia ter feito 2-3, mas não fez. Fez um só. E aí o segundo tempo ele naturalmente ficaria perigoso. Como ficou e como assim aconteceu. O Cruzeiro, ele perdeu. Perdeu porque teve que arriscar. Sim, eu não vou entrar nessa situação. Talvez o Jardim pudesse segurar um pouco. Não. O Jardim colocou o time para tentar vencer o jogo. E ele tá certo. E para vencer o jogo contra o Santos, você corre riscos. Você corre riscos. Mas o Cruzeiro hoje não conseguiu colocar aquele nível que a gente viu no primeiro tempo no segundo tempo. Foi o tradicional jogo de 2 tempos distintos. O Cruzeiro entregou num tempo e não entregou nada no outro. Simples assim. E para mim eu não vou individualizar nenhum jogador, apesar de eu achar que sim, teve erros, né, da lateral esquerda, lateral direita, na recomposição em alguns momentos devagar. Mas a verdade é que falta boneco. Falta gente para colocar no time. Ou vocês vão me vender hoje, no dia 10 de agosto, Dia dos Pais, que o Marquinhos vai ser esse cara? Que o Marquinhos vai entrar em campo e vai resolver o problema? E aí, com todo respeito, tá? Com todo respeito ao Leonardo Jardim, o Marquinhos tem sido a primeira opção do treinador em todos os jogos. Não é o Gabigol, não é o Bolazzi, não é o Lautaro, tem sido o Marquinhos. Isso mostra, gente, que o elenco do Cruzeiro não se mantém. Ele não é bom o suficiente para se manter. Quando o Cruzeiro precisar de ter peças importantes para resolver os seus jogos, ele não vai conseguir. O Gabigol entra numa falta de ritmo absurda. Mas corrobora a favor dele ele entrar sempre faltando 10 minutos para o jogo acabar. Ou 15, que seja.
Ninguém dá conta. Matheus Henrique voltando de lesão também, gente, ele ainda não é a solução. Tem que ter paciência com o Matheus Henrique também. Na lateral direita, onde o Cruzeiro tinha, né, uma certa tranquilidade, hoje o William precisava ter descansado e não descansou. A lateral esquerda, né, que o Cruzeiro teoricamente tem o Cauã Prates, o Kaique precisava ter descansado. Ah, Cabido, você está falando isso porque perdeu. Óbvio. Perdeu porque faltaram peças. Perdeu porque o time perdeu o ritmo. Perdeu porque o time perdeu a sua intensidade. Perdeu porque o Cruzeiro não tem um elenco para fazer alguma coisa maior dentro da temporada. Porque vai chegar o meu tempo, vai chegar um momento, meus amigos, que o Cruzeiro vai ter que optar porque ele não vai dar conta. Enquanto isso, eu olho para o meu relógio, viu, Milton? Meu relógio, ele tem calendário, tá? 10 de agosto. O Cruzeiro entrou de férias, teve a Copa do Mundo de Clubes, já se passaram não sei quantas rodadas de Campeonato Brasileiro, já passou um qualificatório de Copa do Brasil e o Cruzeiro segue sem jogadores no banco de reservas. Não há mágica, meus amigos. Não há mágica. Eu vou repetir mais uma vez. O Cruzeiro hoje, para mim, tem os 11 jogadores mais bem encaixados do futebol brasileiro. São os que melhor entregam hoje no Campeonato Brasileiro. Mas quando precisa de trocar, de mudar, seja por qual motivo for, suspensão, lesão e a questão física, o Cruzeiro, ele patina. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.